Primeiro, o medo paralisa. Diga isso comigo. O medo paralisa. Por que o medo paralisa uma pessoa? Porque ela acha que é melhor ela não tentar de novo. Se alguém pede para você colocar a mão no fio de eletricidade, você leva um choque. 110. Aí a pessoa fala assim, agora pode botar que eu desliguei. Você vai botar devagarinho ou você vai logo meter na mão? Você vai assim, ó. Como se você colocasse devagarinho não fosse dar choque. Mas você não vai se arriscar logo de cara. O que você vai fazer? Aí você vai pegando confiança. Agora tem gente que leva o choque e nunca mais mexe com eletricidade. É ou não é? Porque traumatizou. Tem pessoas, por exemplo, que se envolveram em acidente de automóvel e nunca mais resolveram pegar no volante. Tem pessoas que, quando eram crianças ou na juventude, caíram de uma determinada altura e agora têm pavor até de andar de elevador. Tem gente que tem medo de andar de elevador, prefere subir um prédio de 10 andares, 15 andares pela escada, mas não anda de elevador. E eu já conheci pessoas assim. Uma vez na rodoviária Novo Rio, uma senhora deu a volta, entrou lá pela parte de trás, subiu as escadas, porque tinha pavor de andar na escada rolante. E não há, e não houve quem conseguisse convencê-la de fazer isso. Mas por quê? Em alguns casos, essas pessoas tiveram experiências, e essas experiências geram medo, e esse medo paralisou a vida dessa pessoa naquela área. Casamento, por exemplo. Tem pessoas que casaram, sofreram muito no casamento, envelheceram sozinhas, porque na cabeça delas, casamento é só sofrimento. Tem sofrimento, mas não é só sofrimento. Casamento também é bênção. É mais bênção do que sofrimento. Agora, tem pessoas que não vão mais casar, por quê? Tem medo. Não vou mais dirigir porque tem medo. Não vou mais andar disso porque tem medo. Não vou mais assumir nenhum ministério porque tem medo. Porque me foi pesado. Porque às vezes que eu estava na frente da liderança, que eu estava pastoreando, que eu estava liderando um departamento, eu sofri, minha família sofreu. Hoje eu não quero mais, eu tenho medo. E esse medo paralisa a pessoa e ela diz, eu não consigo mais. Porque quando eu me lembro do choque que eu levei, quando eu me lembro do tombo que eu tomei, quando eu me lembro do fora que eu tomei de alguém, e aí por isso eu me traumatizei, me fechei, não sou mais uma pessoa aberta a relacionamentos, por incrível que pareça. Deixa eu falar uma coisa para vocês, tem pessoas que têm medo de relacionamento com pessoas, porque às vezes se entregou muito a uma amizade e aquela amizade a apunhalou pelas costas e ela tem medo de fazer novas amizades. O trauma. Então o medo paralisa. Diga comigo de novo, o medo paralisa. Tente lembrar de alguma área da sua vida hoje que esse medo talvez tenha paralisado você. Eu há muito tempo queria voltar a estudar, mas eu confesso para vocês que eu tinha medo. Eu dizia, meu Deus, já estudei tanto, agora eu estou com medo de voltar. Mas graças a Deus, sábado agora eu começo a estudar, fazer pós. Mas eu estava com medo. Quando me mandou a primeira aula, eu falei, Márcia, isso é muito difícil. Tive que ler 2, 3 vezes lá, porque é terapia familiar, então os termos são tudo termos de psiquiatria, mas isso eu falei, eu vou ficar maluco, né? Medo. Mas eu venci o medo. O medo não me vence.
O medo não pode vencer você. Fala para quem está do seu lado, o medo não pode te paralisar, irmão. Aquela área que está parada na sua vida porque você tem medo de se lançar novamente, não pode mais paralisar você. Porque Paulo está dizendo assim, ó, esse espírito não provém de Deus. Por quê? Porque Deus não nos deu um espírito de temor, um espírito de medo, mas Deus nos deu um espírito de ousadia. Fala para quem está do seu lado mais uma vez. Ousadia, meu irmão. O que é uma pessoa ousada? É uma pessoa que se lança. É uma pessoa que não tem medo. É uma pessoa que não está traumatizada. Segunda coisa.